Fala pessoal, Felipe Fontana, Christian Wagner, sócios da Visem Capital. Estamos aqui até para atualizar o cenário pós queda da MP 303, que mexia na tributação dos investimentos e houve uma corrida, principalmente para os títulos incentivados e isentos de IR. Perfeito, Felipe. Como bem comentado, nós tivemos nos últimos meses, uma corrida pela classe de infraestrutura, especialmente as debêntures incentivadas. E essa corrida, por parte dos investidores acabou, de uma certa forma, comprimindo um pouco os spreads, Que viu muitos fundos, muitos fundos de investimentos, muitas debêntures incentivadas fechando muita curva e alguns fundos entregando, inclusive, rentabilidades aí acima de 2%, É um retorno bastante agressivo, E chama atenção, senhores, que até um título incentivado, isento, ele está até com uma rentabilidade até menor, muitas vezes, que um título público, Isso é uma coisa que chama atenção no mercado, Cristian? Perfeito, exato. Por questão dessa demanda mesmo, E ainda, o que nós consideramos, de uma certa forma, ainda há uma certa demanda por essa classe de ativos, mas talvez por essa queda da MP, retirada de pauta, talvez diminua um pouco o apetite, Mas a gente tratando ainda de um setor de infraestrutura por si só, saneamento, energia, portos, aeroportos, são setores perenes, por parte da indústria. Então, deve trazer aí uma certa demanda, mas talvez uma corrida menos acentuada, E possivelmente, sim, os spreads devem, de uma certa forma, talvez não comprimir mais tanto como comprimiram nos últimos meses, É importante até falar para vocês, que é uma coisa importante dizer, que a questão com um juros de 15% traz, muitas vezes, até um risco de crédito para quem investe diretamente em debênture. A gente viu alguns casos acontecendo na semana passada, e é interessante, pessoal, muitas vezes a gente olhar os fundos de investimento em infraestrutura, porque os fundos, muitas vezes, ele diversifica em vários setores, vai ter 2, 3 a 4% no máximo, de um ativo na carteira, e a gente vai ter um gestor especialista. É importante dizer que a gente tem fundos de infraestrutura na plataforma como fundo de investimento e também como ETFs. A gente pode encontrar tranquilamente esses fundos. Perfeito. Essa mitigação de risco por parte do crédito, acho que um fundo ou uma cesta de ativos como ETF, eles são bastante importantes na composição do portfólio. Às vezes o crédito, de forma unilateral, tem muito mais risco envolvido, Então é importante sempre buscar o máximo possível, E essa atratividade aí com juro alto em 15%, eu acho que para o investidor você olha assim, é muito bom, Mas o detalhe você tem que ver a contraparte disso, As empresas rolando dívida, nesses patamares aí de Selic a 15, bastante alto, E comprime bastante as margens das empresas e, obviamente, as empresas mais alavancadas tendem a sofrer muito mais. Então, sim, é importante os ETFs de infraestrutura daqui a pouco, ou até mesmo, claro que não é uma recomendação de compra, sempre tem que ter cautela na exposição, mas via de regra os ETFs, os fundos, eles conseguem de uma certa forma mitigar muito mais os riscos, Deixa eu aproveitar o especialista aqui, pensando naquele cara conservador que está pensando no cenário até de queda de juros, um cenário que pode dar uma melhorada. Tem hoje R$ 500 mil para investir para os próximos 1, 2 anos. O que a gente pode trazer interessante para essa pessoa aí, É uma pergunta difícil, Pô. Então, se tratando aí num cenário de juro alto, E de novo, sempre olhando a contraparte do crédito, Eu acho que o que daria para montar, De novo, não é nenhum tipo de recomendação, mas o que a gente poderia estruturar, algo em torno aí de uma carteira, ainda o pós-fixado ele é bastante atrativo, Algo em torno de uns 60% aí da carteira continua colocada em pós-fixado, se pega ali uns 10 a 15% numa ponta média longa de inflação, aproveitar esses spreads aí que você tem Tesouro hoje pagando uma B29 aí, um IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, daria para estruturar algo em torno de 10 a 15% em dólar também, que é importante, e também buscar alguma coisa aí de 10 a 15% no multi-estratégia, multimercado, um fundo imobiliário, que é interessante. E sempre lembrando também, que
cada um tem, antes de fazer qualquer tipo de alocação, normalmente a gente aqui, particularmente, a gente faz o financial planning e entender um pouco mais do cliente, né? Às vezes tem casos que o cliente precisa um pouco mais de liquidez, outros casos nem tanto. Alguns planejamentos, às vezes, de vértices mais curtas, né? Então, sempre, antes de montar qualquer estrutura, qualquer portfólio, a gente precisa respeitar muito a questão particular do cliente, né? Às vezes tem alguns eventos aí que, às vezes, não adianta você buscar uma ponta média, longa de inflação, sendo que o cliente precisa, daqui a pouco, recurso mais de curto prazo, né? Perfeito, questão de liquidez, muitos fatores são analisados na carteira, né? E para aquele mais moderado, agressivo, que os analistas estão olhando uma possibilidade de aproveitar, como o Christian falou, títulos um pouco mais longos, duration mais longas, né? Que tendem a se valorizar ao longo do tempo. A gente tem comentado muito, analistas, sobre fundos imobiliários também, e a gente tem que começar a olhar esses ativos, quem acompanhou 2016, 2020, a forte valorização desses ativos, então vale a pena olhar. Conservador, como o Christian comentou, toda essa questão, olhar aquele pós-fixado, aproveitar essa Selic de 15% para quem tem recursos, né? E, mais uma vez, a gente convida os clientes, todo mundo que quer investir, conhecer a Visem Capital, seus assessores, a gente faz um planejamento para vocês, sempre levando em consideração rentabilidade, segurança e liquidez. Contem com a Visem para ser um grande parceiro de vocês no investimento. Até a próxima!